nós continuamos com a nossa série de meditações baseadas no livro O Peregrino, de um autor chamado John Bunyan. Como os irmãos já têm acompanhado a série, o pastor Rodrigo já tem falado sobre isso, eu falei também sobre isso, né? Um clássico da literatura cristã, um livro que ainda é muito vendido, e fala de um sonho que alguém teve, e aí ele revela o caminho de um homem que se sentiu atingido pela palavra de Deus, pela pregação, e mais que tinha um grande fardo sobre os seus ombros, e saiu à procura de uma solução que nós chamamos a procura da salvação. O peregrino chegou até a cruz e se livrou daquele fardo. Felizmente, o fardo saiu. Eu queria ler aqui para você somente esse trecho do livro para você entender o contexto. Em meu sonho, vi que a estrada pela qual o cristão havia de seguir era murada dos dois lados. E o muro se chamava salvação. Por esse caminho, portanto, corria o sobrecarregado cristão, aquele fardo às costas, mas não sem grande dificuldade. Estava difícil carregar aquele fardo. Correu assim até alcançar um local íngreme, no alto do qual se erguia uma cruz, e pouco abaixo, no vale, um sepulcro. Vi em meu sonho que assim que o cristão chegou à cruz, seu fardo, afrouxando-se, escorregou dos seus ombros, caiu-lhe das costas e, tombando, foi descendo até a entrada do sepulcro, onde caiu, e não mais o enxerguei. Então, ficou o cristão alegre e aliviado e disse de coração exultante: ele me concedeu repouso pela sua angústia e pela vida e pela morte. Ele é Jesus. E ali permaneceu algum tempo olhando e admirando-se, pois ficara muito surpreso ao perceber que a visão da cruz enviava, assim, o seu fardo. E estando o cristão a olhar e chorar, mas aí é um choro de alegria, né? Eis que 3 seres resplandecentes se aproximaram dele e saudaram-no, dizendo: paz seja contigo. E o primeiro disse: os seus pecados estão perdoados. O segundo o despiu dos farrapos e o vestiu com uma nova muda de roupas. Ele foi renovado. O terceiro ainda gravou-lhe um sinal na testa, deu-lhe um rolo com um selo e mandou o cristão observá-lo durante o caminho, devendo entregá-lo no portão celestial. Os 3, então, partiram, e o cristão deu 3 saltos de alegria e seguiu cantando. Foi aí a salvação, quando ele conseguiu se livrar dos seus fardos. E todos nós passamos por momentos de lutas, nós ouvimos aqui vários motivos de oração, pessoas que estão aí atribuladas, na família, na saúde. Jesus disse que no mundo teremos aflições. Eu acho muito estranho aquela pregação do evangelho cor-de-rosa, do céu de brigadeiro, tudo é uma maravilha, seus problemas acabaram a partir do momento em que você chega à cruz. Não é isso o que a palavra de Deus, que o evangelho nos ensina. A vida da gente, nessa caminhada por este mundo, mesmo como crentes, mesmo confiando em Deus, vão tentando jogar muitos fardos nas nossas costas. E aí, nós temos que aprender, nos livrarmos desses fardos no nosso dia a dia. A salvação tem 3 tempos.
um tempo passado, nós fomos salvos das consequências do pecado. Mas a salvação tem também um tempo presente. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. E é o pecado que traz esse peso nas nossas vidas. Todos os grandes problemas que nós temos, pode ter certeza, é fruto do pecado. E a salvação, o tempo futuro, quando nós seremos salvos da presença do pecado. Então, a gente não pode entender a salvação como um ato lá no passado, estou salvo, e não aconteceu mais nada. Tudo agora é uma maravilha, ou eu vou esperar a morte chegar para ir para o céu. Salvação é muito mais que isso. E a Bíblia fala que a gente tem que desenvolver a nossa salvação. E aí, nessa linha, eu quero ler para você um texto de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. É um texto que eu tenho certeza que você já deve ter lido, já deve ter abençoado a sua vida. Venham a mim, disse Jesus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Observem aqui que Jesus está nos oferecendo descanso. E como eu preciso de descanso? Como você precisa de descanso? Você que está se sentindo cansado de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas decepções. Há 32 anos, um psicoterapeuta, um ex-monge, um escritor chamado Thomas Moore, ele escreveu um livro intitulado Cuide de Sua Alma. Não sei se ainda esse livro está sendo publicado por aí, mas ele falou sobre isso, cuide da sua alma. É impossível para a gente definir com precisão o que é alma. Né? Mas, assim, de uma maneira bem simplista, a gente pode dizer que é a parte imaterial do ser humano. A minha parte imaterial, a parte que eu sei que existe, mas não enxergo. Não é? Aquela parte que é dotada de uma existência individual. Aquela parte que subsiste. É o espírito. Ou podemos chamar de alma o princípio vital, princípio de vida. E na primeira frase deste livro, Cuide de Sua Alma, do Thomas Moore, ele fez a seguinte afirmação: o grande mal do século XX, implícito em todos os nossos problemas e nos afeta individual e socialmente, é a perda da alma. Quando a alma não é levada a sério, ela não vai apenas embora. Ela surge sintomaticamente em obsessões, vícios, violência, perda de significado. Somos tentados a isolar estes sintomas ou a erradicá-los um a um. Mas o problema central consiste em termos perdido a sabedoria a respeito da alma, ou até o interesse por ela. E desde que Thomas Moore escreveu este livro, há 32 anos, o mundo mudou muito, mas não nesse aspecto. O mundo ainda negligencia a alma. E os smartphones, as redes sociais e tudo mais que surgiu nos últimos anos, em nome do progresso, não tem nos ajudado em nada. Na verdade, isso me lembra uma afirmação do psiquiatra e psicanalista Carl Gustav Jung. Este psicanalista e psiquiatra, ele escreveu o seguinte: as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurdo que seja, para evitar enfrentar as suas próprias almas. Há muita gente que diz que não é feliz, que está buscando a felicidade. É como se essa felicidade estivesse lá fora. Há muita gente procurando encontrar sentido na sua vida, nas mídias, no sucesso, no dinheiro, enfim, tantas outras coisas. Mas, gente, o sentido da vida
está em nós. Em nós. Você só pode ser feliz agora, nesse exato momento que você está me ouvindo. Não foi ontem. A felicidade de ontem já passou. A felicidade de amanhã não chegou. Nós só temos o agora. E é agora que nós temos que ser felizes. É agora que nós temos que enfrentar as realidades das nossas vidas. E quando nós não encaramos nossa alma e não cuidamos dela, isso afeta todos os outros aspectos da vida. Você precisa trabalhar o seu interior, trabalhar a sua vida, trabalhar a sua alma. Os nossos relacionamentos, a nossa saúde, a nossa sensação de bem-estar e propósito, é isso que a gente precisa trabalhar. Quando nós ignoramos as nossas almas, por melhor que nossa vida possa aparecer lá fora, porque nós estamos numa época em que as mídias mostram muito isso, e nós ouvimos isso domingo no culto, lá na nossa igreja, não é? As pessoas fingem. Você só vê coisa boa. As mídias sociais geram até uma inveja dos outros, uma insatisfação que parece que todo mundo é feliz, só você que tem problemas. Mas enquanto por fora nós temos essa aparência, interiormente nós estamos apodrecendo, há muita gente apodrecendo com preocupação, com inveja, com ódio, com ressentimento, com preocupação. E mais tarde, ou mais cedo, tudo entrará em colapso. Os fardos da vida, lembra aí do fardo do peregrino, vão acabando se tornando grandes demais para suportar. O cansaço se torna demasiadamente avassalador e já não dá mais para ignorar. E começamos a levar uma vida num desespero silencioso. E isso tudo é inevitável quando a gente não cuida da nossa alma. Os problemas do peregrino, ele tinha família, tinha esposa, tinha filhos, tinha casa, tinha vizinhos, mas a sua alma não estava bem. Então, o que a gente pode fazer para se livrar deste fardo? Qual é este caminho? Bom, em primeiro lugar, vá até Jesus. Jesus diz, venham a mim. O descanso vem de Jesus. E só de Jesus. Nós não podemos comprar. Não há uma pílula que nos forneça esse descanso. O descanso para as nossas almas só pode ser encontrado através da nossa fé, através do nosso relacionamento com Jesus. Porque nós fomos criados por Deus para estar em um relacionamento amoroso com Ele. E Deus realmente criou nossas almas para ficarem inquietas até que encontrem descanso nele, como disse na sua famosa frase Santo Agostinho. Mas é somente quando nós percebemos que as nossas almas estão inquietas que finalmente aceitamos o convite. Então, o primeiro passo para encontrar esse descanso é perceber o quanto estamos cansados e sobrecarregados. Sabe que existe uma expressão? Eu tenho até um livro com esse título, a expressão normose. Normose é uma doença da normalidade. Normose é você aceitar que pessoas vivam morando na rua. Isso é normose. Normose é você achar que é normal uma pessoa trabalhar aí 10, 12 horas por dia e gastar 4 horas por dia no trânsito. E a gente vai vivendo assim. Gente que vive brigando o tempo todo, reclamando o tempo todo, casais que não se conversam, e etc. Então, o primeiro passo para encontrar esse descanso, você tem que perceber o quanto você está sobrecarregado. Se você não está cansado, parabéns. Se tudo está indo muito bem sem Jesus na sua vida, então esse convite de Jesus provavelmente não fará significado. Isso me lembra um livro de Brennan Manning, esse livrinho aqui, estava olhando, dando uma olhadinha nele. Esse livro aqui se chama O Evangelho Maltrapilho. Bom livro. É um livro escrito para um público específico. O mesmo público ao qual Jesus se dirigiu quando disse essas palavras. Né? E neste livro, Brennan Manning diz que o Evangelho Maltrapilho é para pessoas aniquiladas, derrotadas e exauridas. E olha, gente, não é só pessoas que lá fora estão no mundo, como a gente gosta de dizer. Há muito crente se sentindo exaurido, derrotado, aniquilado. O Evangelho
O descanso é para os sobrecarregados que ainda estão mudando aquela mala pesada de uma mão para outra. Sabe assim, quando você está carregando uma mala, uma sacola muito pesada, que você troca de mão e passa a vida trocando de mão? Pois é, essas pessoas precisam de descanso. O evangelho maltrapilho, conclui o Brennan Manning, é para quem se cansou e desanimou ao longo do caminho. E é exatamente para isso que esse convite de Jesus é para hoje. Para todos nós, para todos aqueles que estão cansados, para todos que estão carregando seus fardos pesados, para todos nós que ansiamos pelo verdadeiro descanso para as nossas almas. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Bom, vá Jesus. Chega diante dele e troque. Se desfaça do seu jugo e pegue o jugo de Jesus. Jesus tem um jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Mas como é que isso acontece? O que acontece quando nós nos aproximamos de Jesus? Bem, Jesus está dizendo assim: pegue o meu jugo. Um jugo que é fácil. Um fardo que é leve. Pode parecer paradoxal, né? Mas nós encontramos descanso para as nossas almas tomando o jugo de Jesus. Como é que isso é possível? Primeiro, a gente precisa se lembrar o que é um jugo, né? Um jugo, a gente vive na cidade, e eu já devo ter visto, já vi assim, mas como eu sou muito jovem, assim, não estou muito acostumado com isso, né? Um jugo, por definição, olha só, é uma peça de madeira que é presa sobre o pescoço de dois animais, né? E presa ao arado ou carroça que eles devem puxar. Essa peça de madeira ajuda os dois animais a se unirem. Então, um pedaço de madeira, né, que é preparado e colocado no pescoço, sei lá onde, do boi, por exemplo, um de cada lado, e eles puxam. E Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo. Vamos entender, isso é importante. Para o judeu, o jugo significava aderir ao ensino de um determinado rabino. Então, o rabino, uma pessoa reconhecidamente sábia, então tinha os seus discípulos. Né? E esses discípulos passavam a seguir aquele rabino. Então, se dizia que esses discípulos estavam tomando o jugo de tal rabino. Por exemplo, o rabino Shammai, o rabino Hillel, eu estou tomando sobre mim o jugo deste rabino. Ou seja, eu estou seguindo os ensinamentos dele, seguindo as orientações dele, eu estou procurando imitar o estilo de vida desses rabinos. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus e aprendemos com ele, nós estamos pegando o jugo de Jesus. Jesus não estava falando aqui, assim, bom, vocês pegam meu jugo, que é levinho, etc., é uma bolsinha bem leve, vocês não vão ter mais problema. Não, não é isso. Jesus estava falando aqui dos seus ensinos, do seu estilo de vida, do seu modelo. Por isso que a Bíblia fala tantas vezes que a gente deve ser imitador de Jesus. Nós não somos simplesmente alunos, nós somos imitadores de Jesus. Então, quando nós nos aproximamos de Jesus e aprendemos com ele, nós vamos ficando boquiabertos. E é interessante que, olha só, pegar o jugo de Jesus, não é assim, toma o meu jugo. Não. Jesus está com o seu jugo e a gente fica do outro lado do jugo. Então, Jesus leva a carga com a gente. Ele não nos livra das cargas que nós temos nos problemas das lutas, mas ele promete estar conosco, carregando aquela carga. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu fiz uma cirurgia, e lá na sala de cirurgia, o médico estava lá, aí chegou o anestesista, conversamos um pouquinho, e falou: olha, pegou a seringa, sei lá o quê, e disse: agora você vai apagar. E quando eu disse isso, me deu um susto, e automaticamente eu comecei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor. Mas naquele momento eu sabia que Jesus estava do meu lado, no mesmo jogo. Aquele fardo que eu tinha que sofrer com aquela cirurgia, Jesus estava do meu lado, levando a carga junto comigo. Né? Jesus não tira aquilo que a gente tem que puxar. Às vezes você vai ter que puxar o arado, os seus problemas, a sua carroça. Mas nós não precisamos mais puxar sozinhos. Jesus puxa o nosso fardo conosco. E ele continua dizendo: o seu jugo é fácil. Né? Ou seja, o jugo de Jesus, fácil aí significa bem ajustado. O jugo de Jesus é bem ajustado comigo. Sabe,
Jesus estava falando aqui do jugo da religião. A sociedade que Jesus vivia, muito religiosa, legalista, preconceituosa, cheia de regras. A vida era muito difícil para o religioso, para qualquer pessoa, né? Por exemplo, um cobrador de impostos, ele era rejeitado pela sociedade. Um estrangeiro era segregado da sociedade. As mulheres, as crianças, né? Tudo por regras da religião. E Jesus falou para tirar esse jugo da religião. Sabe, eu tenho muita bronca no bom sentido, porque pastor nunca tem bronca. Eu tenho uma certa antipatia de religiosidade. Né? As regrinhas, igreja com muita regra, isso não pode, igreja do certo e do errado. Jesus não entende. Eu gosto muito daquele texto que diz que Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Então, quando eu falo alguma besteira, quando eu cometo algum erro, eu gosto de pensar que eu sou pó. E que Deus não fica apontando o dedo para mim, como muita gente pensa, fica apontando seus pecados, a mão de Deus vai pesar, pecador. Não, nada disso. Porque o jugo de Jesus, ele me conhece. Eu sou humano, imperfeito, limitado. Como disse o apóstolo Paulo, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Então, Jesus me entende, ele adapta o seu jugo à minha existência. Como é maravilhoso isso. Isso tem a ver com graça, com favor não merecido. Né? Eu gosto muito de um estudioso bíblico, um comentarista, tem vários comentários dele, chamado William Barclay, em inglês. E ele explica o que Jesus estava querendo dizer com essa palavra. Na Palestina, diz ele, os jugos de boi eram feitos de madeira. O boi foi trazido, as medidas foram realizadas, o jugo foi então arrancado, o boi foi trazido de volta para que o jugo fosse experimentado. O jugo foi cuidadosamente ajustado para que se encaixasse bem e não engasgasse o pescoço do boi. O jugo foi feito sob medida para caber naquele boi. A pessoa, se você tivesse que viver sob o meu jugo, do pastor Silvio, ou do pastor Rodrigo, você já pensou? Eu tenho coisa que eu não gosto. Tem coisas que para mim são mais difíceis, coisas que são mais fáceis. Imagina eu querer obrigar você a ser exatamente como eu. Seria um fardo muito pesado. Então pense nisso. O jugo que Jesus oferece é feito sob medida para você. O que significa que não é um fardo para nós viver como Cristo quer que vivamos. Ele não quer que seja um fardo. E ele quer ser aquele que puxa junto com a gente. Olha que presente. Coisa maravilhosa. Né? E, concluindo, eu queria dizer assim, que você deve aprender com Jesus. Aprenda com ele. Isso é carregar o jugo de Jesus. Né? Jesus nos convida aqui a aprender com ele. Se vamos encontrar descanso para as nossas almas, será através do aprendizado com Jesus. Jesus tinha tantos motivos para viver inquieto, muito mais do que nós. A vida de Jesus foi incrivelmente difícil. E ele sabia que terminaria numa cruz. Mas a alma de Jesus estava sempre descansando. Ele estava sempre em paz neste mundo. Tanto que ele disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E ele quer nos ensinar a termos a mesma paz. Ele quer que tomemos o seu jugo e aprendamos com ele. Uma alma em repouso. Mas não uma mente em repouso. Então a gente tem que aprender. E uma maneira de encontrar descanso para as nossas almas é continuar aprendendo com Jesus. Neste exato momento que você está aqui chegando até esta hora, ou qualquer outro momento que você estiver assistindo esse vídeo, você vai estar tentando aprender alguma coisa. A escola bíblica dominical, ou escola bíblica, os momentos de adoração, as pregações, a nossa leitura bíblica, as nossas devoções, nós continuamos aprendendo com Jesus. E imitando o seu exemplo, nós continuamos aprendendo com ele. Você pode passar um momento tranquilo, a sós com Deus, cuidando da sua alma, pensando no jogo de Jesus. A gente vai ter decepção, as pessoas vão nos enganar, vão nos ofender, vamos ter problemas financeiros, problemas de saúde, vamos perder pessoas queridas. Isso é inevitável. Pela nossa finitude. Nós somos humanos. Mas à medida em que você está cuidando da sua alma, você vai conseguir enfrentar essas situações. Eu já tive a experiência várias vezes de visitar enfermos ou pessoas enlutadas e sair confortado, porque aquelas pessoas estavam enfrentando aquela situação com o jugo de Jesus. Então, eu quero terminar deixando essa pergunta. Nós temos ido a Jesus, deixado nosso fardo com ele, ou temos pegado o seu fardo? E se nós realmente viéssemos a Jesus todos os dias e tomássemos o seu jugo sobre nós e aprendêssemos com ele? E se nós acordássemos todas as manhãs
e disséssemos a Jesus: Senhor, eu não posso carregar o fardo deste dia sem você. Eu preciso que você me ensine. Eu preciso que você me guie. Eu preciso que você coloque o seu jugo sobre mim e me ajude a puxar essa situação tão difícil. E se você for como eu, você precisa deste lembrete diário de Jesus. Hoje de manhã, eu nem tinha saído da cama, já me veio uma preocupação com um determinado assunto. Então, se você for como eu, todo dia a gente vai precisar pedir para Jesus, né? É muito fácil negligenciar a nossa alma. É muito fácil esquecer que nós não temos que carregar sozinhos os fardos da vida. As meninas falaram na abertura, né? Ajudarmos uns aos outros, a comunhão, o amor fraternal. A maioria de nós precisa de um lembrete diário para lembrarmos que o Jesus quer que nós carreguemos o fardo dele, os seus ensinos, o seu exemplo, os seus valores. Bom, eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida e que você, ao encontrar outras pessoas, também você vai encontrar muita gente com fardo. Você pode estar dizendo para ele: olha, vai Jesus, ele vai abençoar a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Obrigado.